viemos responder aí um questionamento que veio através do nosso canal no YouTube de um funcionário, um internauta, perguntando sobre um questionamento de a empresa ter marcado, então, um exame para ele no dia 20/2, segunda-feira de carnaval, e ao chegar no local, a clínica estava fechada. A empresa, mesmo assim, pediu para ele ir trabalhar. E ele nos questiona: eu tenho o exame de retorno marcado para o dia 23/2. Posso voltar a trabalhar mesmo sem fazer esse exame de retorno? Voltar antes? A pergunta está um pouquinho difícil de entender, né? Eu não sei se é um exame de retorno que ele vai fazer, se é um outro tipo de exame, esse do dia 20. Mas vamos explicar um pouquinho de forma genérica, tá? Então, se ele está afastado do trabalho e foi marcado um exame de retorno ao trabalho para a segunda-feira, o ideal seria ele fazer o exame de retorno ao trabalho para aí sim, após considerado apto pela medicina que ocupa, a parte da empresa, ele voltaria ao trabalho normalmente com a liberação do médico do trabalho da empresa e resguardo tanto para ele quanto para a empresa. Os dois estariam resguardados aí pela avaliação desse retorno ao trabalho. Então esse seria o melhor cenário. Então, se ele não conseguiu fazer o exame de retorno ao trabalho, mas o atestado dele venceu na segunda-feira e ele já está bem, está ótimo, ele poderia já voltar ao trabalho sem fazer o exame de retorno? Poderia, não teria problema nenhum. Se ele já estiver bem, ele volta ao trabalho e faz o exame de retorno aí no dia 23, seria aí alguns dias depois daquele que foi marcado. Teria algum problema nisso? Também não. O único problema é que não teria esse resguardo da verificação do médico do trabalho com relação àquele problema que ele teve e aí por isso ele ficou afastado. Então, o ideal seria essa verificação para a gente ver, ele está bem mesmo, ele precisa de alguma restrição para retornar ou alguma adequação ou ele precisa de mais tempo para a recuperação. Esse é o melhor mundo, seria a avaliação antes do retorno. Mas se ele estiver bem e conseguiu voltar, acabou o atestado dele, vida que segue, volta ao trabalho e faz o exame de retorno depois para formalizar aí normalmente o retorno dele desse problema que ele teve. Então, acho que respondemos aí, dá para fazer, mas o ideal seria fazer aí um exame antes e resguardados os dois, tanto empresa quanto funcionário, ok?